A empresa de hoje não produz medicamentos, não constrói hospitais e não realiza cirurgias, mas mesmo assim controla uma das maiores cadeias de saúde do planeta. Com mais de 360 mil funcionários, presença em todos os estados americanos e ligações a cada etapa do tratamento médico, a United Health Group movimenta mais de 370 mil milhões de dólares por ano. É um ecossistema de saúde privado, invisível para muitos, mas essencial para milhões de pessoas. E hoje vamos analisar esta empresa. Será que está a criar valor ou esconder aqui riscos mais profundos? Bom, fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A United Health Group é uma das maiores empresas de saúde do mundo, tanto em termos de faturação como de valor de mercado. Atua num setor considerado essencial ao nosso bem-estar, o que, de certa forma, lhe confere uma resiliência mesmo em cenários de crise económica. A empresa foi fundada em 77, com sede nos Estados Unidos e atualmente emprega centenas de milhares de pessoas. O modelo de negócio é baseado em dois grandes pilares: a prestação de seguros de saúde, através da United Healthcare, e os serviços de gestão de saúde e tecnologia, através de uma subsidiária chamada Optum. E a ideia aqui é, primeiro, gerir os riscos financeiros, onde assume o risco de pagar cuidados médicos em troca de prémios de seguro, e controlar os custos e melhorar a eficiência através da gestão dos cuidados de saúde, de farmácias, da tecnologia e dos dados inerentes ao negócio. A United ganha assim dinheiro cobrando prémios de seguro, recebendo comissões, prestando serviços de saúde e vendendo serviços de tecnologia a hospitais, médicos, farmacêuticas e algumas empresas. E como é que funcionam então na prática as seguradoras de saúde? Na prática, estas empresas assumem o risco financeiro dos custos médicos dos clientes, cobram prémios mensais para cobrir esses riscos e lucram se conseguirem que os custos do cuidado de saúde sejam inferiores aos prémios cobrados. Na prática, as fontes de receita andam à volta dos prémios de seguro, das comissões e dos serviços médicos ou tecnológicos que são vendidos, e os riscos principais destas empresas estão relacionados com os custos médicos, as mudanças regulatórias que podem limitar os lucros, a concorrência intensa e também a necessidade de estar constantemente a inovar na tecnologia. Olhando para os segmentos da United, a United Health Group organiza-se em dois grandes segmentos: a United Healthcare, onde estão os seguros de saúde, e este segmento representa cerca de 55% a 60% das vendas. Dentro deste segmento podemos encontrar seguros de saúde para empresas e particulares, o Medicare, que são seguros para idosos com mais de 65 anos, através de uma parceria com o Estado americano, o Medicaid, seguros para populações com baixos rendimentos, também através de uma parceria pública, e tem ainda presença global em mercados internacionais como a Índia. Neste segmento, a receita advém dos tais prémios mensais, em troca da cobertura dos custos médicos das pessoas seguradas. Falta também dizer aqui que a presença internacional não era só na Índia. A United entrou no Brasil em 2012, ao adquirir uma outra empresa, chamada Amil. No entanto, enfrentou vários desafios significativos e teve de encerrar essa parceria ou essa exposição ao mercado brasileiro. A empresa vendeu a Amil em 2023, ligeiramente acima do valor que tinha pago pela mesma. No entanto, o negócio em si impactou os resultados de 2024 de maneira significativa. O segundo segmento diz respeito à Optum. E neste segmento estão os serviços de saúde e a tecnologia, que representam entre 40% a 45% das receitas. Dentro deste segmento podemos encontrar a Optum Health, onde estão parcerias com clínicas, hospitais, centros de atendimento médico e serviços diretos aos doentes, a Optum Insight, onde estão os serviços de tecnologia, análise de dados e consultoria para hospitais, médicos e governos, e a Optum RX, onde está a gestão dos benefícios farmacêuticos, onde são feitas as negociações dos preços e a distribuição dos medicamentos ao local de residência. Este segundo segmento ajuda a diversificar as receitas e a melhorar a eficiência dos cuidados médicos, aumentando assim a exposição da United Health Group fora daquilo que é uma seguradora a 100%. No entanto, a empresa está altamente dependente do sistema de saúde americano.
Ora, este sistema de saúde é privado e muito fragmentado, com grande espaço para empresas como a United, e esta interação entre as empresas privadas e o governo dá-se através das parcerias público-privadas, ou PPPs, onde as empresas gerem populações cobertas por programas públicos em troca de pagamentos regulares do governo. Nestes programas encontram-se os dois mais conhecidos, o Medicare Advantage, onde se faz a gestão dos cuidados para os idosos, e o Medicaid Managed Care, onde estão a gestão de cuidados para populações com rendimentos mais baixos. E como é que funcionam as parcerias público-privadas nos Estados Unidos? Bom, o governo financia a cobertura dos programas, as seguradoras privadas gerem a prestação dos cuidados médicos e depois recebem pagamentos fixos mensais por pessoa. Assim, desta forma, o governo terceiriza a gestão da saúde para empresas como a que estamos a ver. Uma pergunta interessante é como é que são determinados então os pagamentos do governo nestas empresas. Os chamados rates, por exemplo, na Medicare, são definidos por uma entidade, a Centers for Medicare and Medicaid Services, ou CMS, e variam consoante a idade, o estado de saúde e o histórico médico dos beneficiários, a localização geográfica dos mesmos e depois, uma vez definido o rate, as seguradoras podem propor as suas ofertas para gerir esses beneficiários. Se conseguirem fornecer cuidados de melhor qualidade a um custo mais baixo, recebem então um bónus, e um exemplo é mais ou menos o que estão a ver na imagem. No caso da Medicaid, cada estado define os próprios rates para diferentes perfis de beneficiários, entre crianças, idosos, grávidas, etc., mas quase todos usam o MCO, os Managed Care Organizations. O Estado, nestes casos, faz um contrato com as seguradoras, onde são tidos em conta variáveis como o custo médio da população, o custo médio de saúde do indivíduo, as projeções de custos futuros e os indicadores de saúde locais. Estes contratos normalmente incluem a partilha dos riscos. Se os custos forem muito altos, a seguradora pode absorver parte do prejuízo, mas se forem baixos, a seguradora também fica com parte da poupança. E qual é que é o impacto aqui para a United? Bom, por um lado, a receita é desta forma mais estável e previsível, além de que lhe permite receber um bónus pela qualidade num dos crescimentos com maior vento a favor nos Estados Unidos. Como pontos negativos, temos os riscos políticos e regulatórios, onde hoje em dia existe muita incerteza, a pressão sobre as margens, porque ao definir as rates, os governos têm de alguma forma controlo sobre os lucros das empresas, e os elevados custos de compliance, ou seja, as empresas têm de constantemente estar sujeitas a regras e auditorias governamentais. Ora, além destas interações com o governo, existe ainda um sistema de classificação, um Star Rating, com valores entre 1 a 5 para os planos do Medicare, ou seja, para pessoas com mais de 65 anos. Os critérios de qualidade aqui incluem o acesso aos cuidados, a qualidade dos tratamentos, a satisfação dos pacientes e a gestão das doenças crónicas. Planos com 4 estrelas ou mais recebem bónus anuais por parte do governo. Ora, a United tem consistentemente mantido classificações acima da média, o que aumenta desde logo o financiamento, torna os seus planos mais atrativos para novos membros, mas no entanto, as classificações para 2025 sofreram uma revisão em baixa para praticamente todos os provedores de seguros, o que naturalmente atirou o setor como um todo para perdas significativas em bolsa. A United não foi exceção e isto significa que deixaram de receber o tal bónus e a margem operativa contrai ligeiramente. Neste momento, apenas uma dezena de empresas apresentam planos de saúde com classificação de 5 estrelas, sendo a Elevance uma delas, uma empresa que eu aliás também tenho em carteira. Para maximizar as margens, a United recorre então a programas de prevenção, a gestão de doentes crónicos, no uso intensivo da tecnologia, para de alguma forma ter a capacidade preditiva e antecipar os riscos, e numa negociação agressiva com redes hospitalares e farmacêuticas. Mas vamos lá então olhar para a performance do negócio desta empresa. E o que vemos desde 2022 é uma receita a crescer consistentemente, a componente dos seguros cresceu 6%, de 23 para 24%, os custos operativos são também muito elevados, reparem que para cumprir com a parte dos seguros, os custos médicos cresceram 9%. Os lucros operativos estão mais ou menos estagnados e os lucros líquidos parece que caíram 36%, mas atenção porque este valor está impactado por uma entrada pontual que foi a perda do negócio no Brasil. Um negócio que na prática custou 8 mil milhões de dólares à United Health Group. Olhando aqui mais para baixo, reparem como o rácio dos custos médicos está cada vez mais alto, passou de 82% para 85%,
o que, comparando com algumas empresas concorrentes, é um aumento transversal. Ainda assim, o ideal é este valor não subir muito e manter-se ali na casa dos 80%. O retorno sobre os capitais próprios passou de 27 para 16, porque lá está, os lucros sofreram com aquela situação pontual do Brasil, e se nós olharmos para o contributo de cada segmento, a coisa é mais ou menos equilibrada entre o que é a componente dos seguros e a Optum, a tal gestão de serviços médicos, até mesmo na questão dos lucros operativos. Dentro do segmento dos seguros, a maioria da receita está associada ao Medicare, o tal plano de saúde para maiores de 65, que representa mesmo mais de 1/3 da receita total da empresa. Os seguros individuais até estão a crescer bem, a 11% ao ano, e no que respeita a clientes estamos a falar de 29 milhões de segurados, um valor 9% acima de 2023. Nas componentes de parceria com o governo americano, estamos a falar de mais de 15 milhões de pessoas, divididos taco a taco, entre o Medicaid e o Medicare. A nível de uso de capital, reparem que os fluxos de caixa foram de 24 mil milhões de dólares, aos quais a United somou 14 mil milhões em dívida, mais uns trocos de outras operações, e terminou 2024 com 43 mil milhões de dólares para gastar. 9 mil milhões foram gastos em recompra de ações, 7 mil milhões e meio foram gastos em dividendos, e é bem visível que o capex desta empresa não é tão elevado, apenas 3,5 mil milhões, pelo que os fluxos de caixa livres são saudáveis. Podemos ver ali também 4,5 mil milhões que a empresa gastou devido a um ataque informático no ano passado, mas o importante a reter aqui é que dos 24 mil milhões gerados, de forma natural, o capex, dividendos e buybacks prefazem cerca de 20 mil, deixando então algum espaço para reinvestir ou reforçar a posição financeira. É que, olhando para o balanço mais recente, do primeiro trimestre já deste ano, podemos ver quase 80 mil milhões de dólares em dívida, suavizados pelo que são 34 mil milhões de dinheiro em caixa. Além disto, a empresa tem ainda 51 mil milhões de dólares de investimentos no longo prazo, que estão a gerar juros e onde são recorrentemente investidos os dólares dos clientes. Nós podemos entrar um pouco mais ao detalhe e ver em que tipo de ativos é que esta seguradora investe, e a conclusão é sensata. Vemos dívida pública, pouca, vemos também dívida corporativa e créditos hipotecários, que prefazem a maioria, já que o objetivo desta empresa é otimizar a rentabilidade do dinheiro que recebe, enquanto não tem de o devolver aos clientes que acionam o seguro. A dívida que a empresa emitiu apresenta taxas de juros muito variadas, entre 2% a 7%, com maturidades bem até lá para a frente, a 2064, mas que na prática precisam de 4 mil milhões de dólares todos os anos para ir pagando os montantes devidos. Um valor que, digamos, está mais ou menos ajustado aos fluxos de caixa que vimos anteriormente. Dito isto, vamos lá olhar para o histórico da empresa e perceber a trajetória que a mesma trazia até 2024, antes de fazer a nossa normal futurologia. E o que vemos aqui é uma tendência crescente na receita, a valores de 10% ao ano, o EBITDA a crescer a 11% ao ano e o lucro líquido normalizado para a tal venda que vos falei cresceria a 15% ao ano desde 2015. O número de ações, assim a empresa gasta imenso dinheiro em recompras, não contribuiu muito para retornar valor aos acionistas, e a nível de performance o ROIC tem-se mantido sempre acima dos 15%, com um ROI, um rácio importante nas empresas desta natureza, consistentemente acima dos 20%. Olhando para a dívida, tem crescido a 9% ao ano, um valor que é elevado, mas que não supera o crescimento dos lucros, e portanto a alavancagem da United é de 1,4 vezes o EBITDA. Eu posso mostrar-vos o crescimento dos fluxos de caixa, que foi 10% ao ano, apesar de, no caso das seguradoras, não servir de muito olhar para estes valores. Porquê? Porque, à semelhança de um banco, por exemplo, o dinheiro que está agora a entrar como pagamento de um cliente vai eventualmente sair no futuro. Isto significa que nem todo o capital que entra pertence à empresa. Aliás, nós vimos que muito deste capital está investido, que na prática não deixa à empresa a liberdade normal de poder fazer o que com ele bem entender. Assim que, para projetar o futuro desta empresa, temos de tomar uma opção. Ou projetamos os lucros por ação bem mais estáveis que os fluxos de caixa e atribuímos um múltiplo, como eu costumo fazer pelo EBITDA, ou, como o negócio da United não é 100% uma seguradora,
já que a Optum vende serviços de saúde, temos de calcular o valor de cada um dos segmentos e somar os mesmos para encontrar o valor de uma ação. Mas comecemos pelo primeiro e eu vou explicando à medida que vamos avançando. Ora, sendo algo conservador na minha projeção, estimando os EPS a crescer a 9% ao ano, para um múltiplo de saída ligeiramente abaixo da média histórica desta empresa, poderíamos esperar uma rentabilidade anual superior a 9%, o que, digamos, se eu adicionar o dividendo, superaria os 10% da média do S&P 500. Caso a empresa consiga crescer os lucros por ação acima dos 9% ao ano, a expectativa de valorização anual pode atingir os 12%, que aliás é a projeção da própria United para o longo prazo. O segundo método, já que não podemos usar os fluxos de caixa, vai ser avaliar as diferentes componentes do negócio através de múltiplos do lucro operativo ou EBIT e assim determinar um valor para cada um deles. Aqui eu estou a usar múltiplos para cada um dos segmentos, depois de comparar com algumas concorrentes da United, e eu sei que isto pode parecer arbitrário, mas por exemplo, olhando para algumas seguradoras, podemos ver que 15 vezes o EBIT não parece um valor desmedido. A Optum Health é um segmento em crescimento de serviços médicos e, portanto, mereceu aqui um múltiplo ligeiramente superior. Já o Insight é um segmento de serviço de dados do tipo SaaS e, portanto, levou com um múltiplo mais elevado. Já o RX é um negócio mais pressionado e com piores margens, pelo que, na minha opinião, leva com um múltiplo mais pequeno. Ora, na prática, isto deixou-me com o valor da empresa de 515 mil milhões de dólares, que se eu retirar a dívida líquida e dividir pelo número de ações em circulação, resulta num preço-alvo de 500 dólares por ação. Um terceiro método que podemos utilizar dos retornos em excesso usa, por exemplo, um ROI de 20%, abaixo da média histórica da empresa, e também me aponta para valores próximos dos 500 dólares. Isto para um crescimento perpétuo dos capitais próprios desta empresa em 3%. A nível de múltiplo Price to Book, também percebemos que está atualmente a valores que só viu anteriormente durante a pandemia. Portanto, parece-me que o mercado está com expectativas muito baixas sobre um dos líderes da área dos seguros de saúde e que provou no passado ter uma gestão altamente eficiente. O CEO desta empresa, na última apresentação dos resultados, reconheceu que a United não esteve bem neste último ano, não só ao não conseguir antecipar o aumento da atividade no Medicare, mas também com alguns perfis de risco na Optum Health que estão agora a tentar resolver. A promessa que ficou nessa conferência foi de que em 2026 a empresa pode retomar crescimentos dos EPS de 15%, pelo que, se isso for verdade, as minhas projeções até pecam por serem mais modestas do que o CEO. Esta é também uma das maiores posições no meu portfólio, convém dizer, e parece-me uma empresa bem posicionada no mercado de saúde americano, conjugando aquilo que é a força tradicional dos seguros com uma inovação tecnológica e prestação direta de cuidados de saúde. Além de ser uma das líderes de mercado, tem a favor o crescimento demográfico e um histórico de uma boa gestão. Por outro lado, e também muito importante, os riscos existem e a dependência dos Estados Unidos e das políticas públicas é um tema incontornável. A contínua redução na despesa pública e dessa forma nos programas públicos de saúde coloca pressão não só nesta empresa, mas em todas as seguradoras para continuar a crescer de forma sustentável. Também convém lembrar que a empresa tem atualmente um sentimento muito negativo no mercado, depois do CEO da componente da seguradora de saúde ter sido assassinado em dezembro do ano passado, e já em fevereiro deste ano saíram também notícias de que a empresa está a ser alvo de investigação por fraude nos contratos da Medicare, uma notícia que entretanto ainda não foi confirmada oficialmente. Portanto, tens aqui muito com que te entreter para realizares a tua avaliação e perceber se é ou não uma empresa adequada ao teu portfólio. Não te esqueças, é depois de partilhar o teu bitite na caixa de comentários. Os mercados, esta semana, à exceção da China, mostraram todos força com ganhos perto ou superiores a 3%. O nosso PSI foi até um dos mais tímidos, mas regra geral foi uma semana muito positiva para os principais índices mundiais. Por falar no nosso PSI, a nossa economia portuguesa caiu 0,5% comparando com o último trimestre de 2024, mas na prática, se compararmos com o que interessa, que seria o mesmo trimestre do ano passado, apresentou um crescimento superior a 1,5%. Este continua a ser um crescimento acima do que foi apresentado pela União Europeia, apesar de trimestre a trimestre Portugal ter sido, a par da Hungria, um dos únicos países a apresentar uma contração na economia.
Foi notícia também que os trabalhadores portugueses são em média mais qualificados do que os patrões. Isto não é uma grande surpresa, até porque o tecido empresarial em Portugal é composto maioritariamente por pequenas empresas, quase informais, diria eu, já que as empresas com menos de 10 trabalhadores representam 40% de todos os empregos. Estes valores estão a mudar, nos últimos anos são cada vez mais as empresas criadas em Portugal e em setores de atividade diferentes dos habituais retalho e restauração. Ainda por cá, a Mondelez escolheu apoiar a Liga Portugal através de uma parceria, como fazem a Betclic e a Allianz, assim que vamos começar a ver mais publicidade da empresa nos estádios e a ideia é que consumas mais Oreos, Milkas ou Filadélfias no teu dia-a-dia. Veremos se consegues resistir à tentação. Para fechar as notícias desta semana, falar aqui na queda do PIB norte-americano, um pouco à semelhança de Portugal, apesar do motivo ser diferente. Este declínio foi impulsionado principalmente por um aumento acentuado nas importações, à medida que as empresas se anteciparam à imposição das novas tarifas, e este aumento nas importações, embora tenha impulsionado temporariamente o setor de transporte, levou a um excesso na oferta que agora está a afetar negativamente o mesmo setor, com empresas como a UPS a ter de cortar 20 mil empregos devido à queda nos volumes de envio. A expectativa é de que este desequilíbrio se normalize no segundo trimestre do ano, mas por agora a confiança dos consumidores está em mínimos de 5 anos, o que não está a ajudar ao feito. No que respeita ao portfólio, este fechou a semana nos 44% de valorização, abril rendeu $81 em dividendos e maio leva 17 nestes primeiros dias. No mês de abril foram também vendidos 3 guias de IRS, pelo que, como prometido, eu voltei a doar metade da minha receita a Alzheimer Portugal. E é tudo por hoje. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de deixar um like, porque faz toda a diferença. Partilha a tua opinião na caixa de comentários, segue-me no Instagram, onde eu vou publicando umas coisas, e passa pelo Patreon para mais de 75 análises exclusivas, e tens também acesso a uma comunidade de mais de 200 pessoas que partilham ideias e oportunidades todos os dias. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. I imagine that you're talking now about taxes. Yes, I am. And you believe that there should be no right by the government to tax. You believe that there should be no such thing as welfare legislation, unemployment compensation, regulation during times of stress, certain kinds of rent controls and things like that. That's right. I'm opposed to all forms of control. I am for an absolute, laissez-faire, free, unregulated economy. Let me put it briefly. I'm for the separation of state and economics, just as we had separation of state and church, which led to peaceful coexistence among different religions after a period of religious wars. So the same applies to economics. If you separate the government from economics, if you do not regulate production and trade, you will have peaceful cooperation and harmony and justice among men.